O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Caríssimos irmãos e irmãs, bem-vindos. Mais uma vez nos reunimos na fé, na confiança, para rezarmos nesta hora da misericórdia e clamar a graça, as bênçãos de Deus para as nossas vidas e para o mundo inteiro. Hoje, quis vir com esta camisa do Congresso da Misericórdia desse ano para nos recordar nesse tempo de graça que vivemos aqui no nosso santuário, junto com tantos irmãos e irmãs, mas também para nos recordar que estamos nos aproximando do Ano Santo. Próximo ano, já no final deste ano, dia 25, o Papa Francisco irá abrir a Porta Santa, lá na Cidade Eterna, na cidade de Roma, e todos nós teremos esta alegria de vivenciar nas nossas comunidades, nas nossas dioceses, este ano de amor, este ano santo, ano jubilar, que nos recorda sempre a misericórdia do Senhor, que nos recorda sempre esta presença de Deus nas nossas vidas, caros irmãos e irmãs, que nos preparemos bem para este tempo de graça que vamos viver na nossa igreja. E que hoje possamos fazer já a experiência deste amor misericordioso do Senhor. Ouçamos algumas palavras do diário de Santa Faustina, hoje o ensinamento do número 455. Quando me atinge algum sofrimento, agora não mais me causa amargura, nem os grandes consolos me entusiasmam. Em mim reina a paz e o equilíbrio espiritual, que decorre do conhecimento da verdade. O que me importa se eu vivo cercada de corações hostis, se tenho a plenitude da felicidade no meu próprio coração? E de que me servirá a benevolência dos corações dos outros, se não possuir a Deus no meu próprio interior? Quando tenho Deus no meu interior, quem poderá prejudicar-me? Caros irmãos e irmãs, nestas palavras, Faustina falando da sua experiência, ela nos recorda, assim, de forma geral, as situações pelas quais nós podemos passar na nossa vida. Situações que dizem respeito à vida interior, à própria vida, à própria experiência pessoal, mas também o que acontece no nosso relacionamento com o próximo. Em relação a esta minha vida interior, esta vida própria minha, a minha experiência pessoal, Faustina fala desses dois momentos pelos quais todos nós passamos. Os momentos de sofrimento, como as tribulações, as provações, as enfermidades do próprio corpo, da própria alma, a luta contra o pecado que traz o sofrimento. Mas também Faustina fala dos consolos, os consolos de Deus para a nossa vida. O consolo de sermos aceitos e mergulhados nesta misericórdia do Senhor, o consolo do perdão que Deus nos oferece, o consolo de nos sentirmos amados e amparados pelo Senhor. Então, são situações que acontecem na nossa vida pessoal. Depois ela fala da nossa vida na relação com o próximo. Faustina fala das hostilidades que nós podemos viver, hostilidades, por exemplo, quando somos incompreendidos, hostilidades quando colocam pedras nos nossos caminhos, quando colocam barreiras no nosso caminhar, que nos impedem de viver a nossa fé, como, por exemplo, as hostilidades que vivem nossos irmãos que moram nos países onde se tem a perseguição. Mas também Faustina fala da benevolência, quando nós encontramos a benevolência nos irmãos, irmãos que tantas vezes também nos ajudam a caminhar. Em todas essas situações de sofrimento, de consolo, de incompreensão, de hostilidade, em tudo isso, caros irmãos e irmãs, Faustina nos recorda algo importante. Todas essas situações, nós precisamos vivê-las tendo a consciência de que Deus habita o nosso coração.
Deus habita o nosso coração. Por isso ela diz, né? De que me adianta se eu recebesse toda a benevolência, todos os elogios do mundo, mas se eu fechasse o meu coração para Deus, né? Se não tivesse Deus que me conduzisse, de nada adiantaria os aplausos do mundo. O principal na nossa vida é Deus, né? O principal. Seja a situação pelas quais nós estamos passando. Se estamos chorando, se estamos sorrindo, se estamos felizes, se estamos tristes. É sempre Deus que precisa estar no centro da nossa vida. É sempre Deus que precisa conduzir os nossos caminhos. Para que nós tenhamos, como Faustina diz, este equilíbrio espiritual tão importante para nós, para o nosso crescimento, para a nossa busca diária da santidade, o equilíbrio espiritual de saber viver na abundância, mas também na penúria. Este é um ensinamento que São Paulo também traz para todos nós, né? Um ensinamento. Né? Recordamos que São Paulo diz, né? Que tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Né? Se eu vivo com Deus, se eu deixo Ele conduzir a minha vida, então até mesmo os tempos de tristeza, de tribulação, se transformarão para mim em caminho de salvação. Mas tudo isso requer da nossa parte a confiança na misericórdia do Senhor. Tudo isso requer da minha parte esta coragem de me abandonar nas mãos do meu Deus, né? O nosso Deus que nos ama. Peçamos essa graça, caros irmãos e irmãs. Conhecendo a verdade que é nosso Senhor Jesus Cristo, que nós possamos viver, né, esta verdade. Viver a partir do Evangelho, viver a partir dos seus ensinamentos, permitindo realmente que a vontade de nosso Deus se realize nas nossas vidas. Vos convido nesse momento a apresentarmos ao Senhor nossos pedidos, nossas intenções, o que trazemos no nosso coração, as tristezas, as angústias, as necessidades, né? Colocamos nas mãos do Senhor pela intercessão da Virgem Maria, pela intercessão de Santa Faustina. Rezo por cada um de vocês, né, que está unido conosco neste momento de oração, pelas vossas intenções, pelas vossas famílias, também pelas intenções que chegam diariamente ao nosso santuário. Né? Rezo por todos os nossos benfeitores, nossos dizimistas, os outros benfeitores, também aqueles que rezam pelo nosso santuário, todos os membros de pastorais, movimentos do nosso santuário, que sejam sempre conduzidos pelo Senhor, que a cada dia façam a experiência do seu amor misericordioso. Recordamos em oração todos os falecidos, as almas do purgatório. Rezemos pelos nossos irmãos enfermos que necessitam deste consolo da parte do Senhor, especialmente aqueles que estão na situação mais grave. Que não falte no coração dos nossos irmãos a confiança na misericórdia do Senhor. E para todos nós, caros irmãos e irmãs, pedimos de Deus, né, esta graça da conversão, de uma fé e de uma confiança inabaláveis.